Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo por 1-0 contra o Fluminense, clássico pegado, decidido nos detalhes e justamente num gol no finalzinho do jogo, uma falha do Felipe Melo, roubada de bola do Gregory e o gol do Luiz Henrique, que deixa o Fluminense ainda mais nessa briga contra o rebaixamento e pontos importantíssimos para o Botafogo nessa briga pelo título. Tá? Vou fazer a análise aqui completa da partida. Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Vale destacar que ainda hoje já foi postado a análise da vitória do Corinthians contra o Goianiense, um amasso 3-0, resultado ruim para o Fluminense, né? O Goianiense já foi embora, já está rebaixado praticamente. E o Corinthians é um confronto direto que eu acho que agora, pelas contratações, pelo futebol que apresenta, eu acho que o Corinthians não cai. É muito ruim para o Fluminense, porque o Fluminense vem de dois jogos, né, agora, o do Juventude e esse contra o Botafogo, que nos detalhes perdeu. Literalmente perdeu os dois jogos. Que assim, estava vencendo do Juventude, tomou dois gols em 2, 3 minutos, e agora contra o Botafogo toma um gol em uma entregada, em um clássico que era a cara do 0-0, um clássico morno, um clássico que não foi muito bom de assistir. Não teve nem briga, não teve nem muita falta, nem cartão, nem muitas chances claras. Dá para destacar talvez o Fábio. O Botafogo não gerou tantos chutes, mas nos chutes que deu foi muito perigoso. O Fábio fez ali umas 3, 4 grandes defesas que salvaram o Fluminense. Mas assim, era um jogo que estava encaminhado para o 0-0 e o Felipe Melo perde a bola dentro da área, o Gregory rouba e dá o gol para o Luiz Henrique, né? E aqui eu já falei como é que foi o gol, né? Que é a primeira coisa que eu sempre faço nos vídeos. Pressão do Gregory na reta final, rouba a bola do Felipe Melo. Talvez falta, para mim não foi nada. É porque assim, o jogador brasileiro, eu não sei como é que é fora, tá? Eu não posso falar com tanta propriedade. Mas no Brasil a gente pode falar. O jogador brasileiro opta por prender muito a bola, esperando uma falta do juiz, uma marcação de falta do juiz. Tipo assim, é um lance que é nítido, era só o Felipe Melo quebrar a bola, dar um chutão, acabou. Não, ele tenta prender a bola para continuar com a posse dentro da pequena área, sendo o último homem. Assim, é uma tomada de decisão muito ruim. E para mim não foi falta. O Gregory é um excelente marcador, mostrou isso e deu o gol para o Luiz Henrique. O gol da partida foi do Luiz Henrique, lei do ex, mas o nome do jogo para mim é o Gregory, justamente. Porque se não fosse ele, essa bola não tinha nem ficado com o Botafogo. Destaques do Fluminense, que foi o mandante, né? Primeiro, o Fábio, que nem eu falei, fez um grande jogo. Fez uma defesa cara a cara com o Luiz Henrique. Teve chute de fora da área que ele defendeu. Enfim, o Fábio, se terminasse no 0-0, eu diria que para mim teria sido o craque da partida. Como perdeu, para mim é o Gregory, já antecipando, tá? Daqui a pouco eu chego no Botafogo e eu destaco melhor. Mas enfim, o Fábio foi muito bem. O que mais dá para destacar? Eu queria destacar que essa combinação pela esquerda do Fluminense foi muito ruim. Toda hora deu para ver no segundo tempo que o Marcelo ultrapassava, queria receber a bola, não recebia porque o Serna optava por cruzar, optava por uma jogada mais difícil e errava. Então o Marcelo já dava para ver, estava quase matando o Serna ali. E assim, eu gosto do Serna, um cara que é habilidoso. Eu comentei recentemente, acho que já deve ter quase 1 ou 2 meses aqui no canal, a vitória do Fluminense contra o Galo lá em Minas Gerais, naquele 2-0, gol do Serna e do Arias. E eu comentei, o Serna é um cara que é ou muito ou muito ou 8 ou 80, né? Aquele cara que gera muito volume de jogo, mas erra muito na tomada de decisão também. Então é um cara que ou você vai falar, caraca, esse cara joga demais, ou você vai falar, caraca, esse cara é muito burro. Tipo assim, porque é um cara que é sempre isso, ou ele faz uma grande jogada, ou ele faz uma jogada horrorosa. E nesse jogo exclusivo, não fez nenhuma grande jogada, fez várias jogadas horrorosas. Então, assim, eu acho que o Serna pesou demais nessa má atuação. Má atuação não. O Fluminense nem jogou mal. Mas faltou esse volume de jogo pelo lado esquerdo, né? Ficou tudo sobrecarregado no Arias. E talvez essa seja uma posição muito carente do Fluminense, né? Esse ponto do drible, da habilidade, que o Botafogo tem dois do Fluminense, né? O Matheus Martins e o Luiz Henrique. E hoje o Fluminense só tem o Serna. Porque sai o Serna entre o Keno. O Keno não tem mais essa velocidade, cara. Então não adianta você esperar uma jogada individual dele assim. Ele passa de um, quando chegar a cobertura ele não vai passar. Você pode esperar isso talvez do Serna, mas é a única opção que tem. Quando ele tá abaixo, não tem mais nenhuma. Então assim, talvez buscar na base, talvez contratar outros pontos.
Mas você não pode ficar dependendo só de um. Porque assim, o Arias é muito bom, mas o Arias não é esse cara do drible, esse cara do X1, é um cara que prende bem a bola, conduz bem a bola, mas você não vai esperar do Arias passar por 3 4 pedalar e finalizar. Você pode esperar do Arias passar por 2 3 e tocar para trás. E assim, falta mais desses jogadores do Fluminense, de jogadas individuais. E que nem eu falei, no Botafogo tem de sobra. Enfim, no meio de campo, achei que o Bernal não fez um jogo ruim. Prendeu bem a bola, escondeu bem a bola. O Martinelli e o Lima achei discretos. O Arias, tem um negócio do Arias que me irrita muito, e olha que ele nem é do meu time, mas é um cara que prende bem a bola. Eu já comentei aqui recentemente no canal que pra mim o Arias é um dos melhores condutores de bola do mundo. Porque é muito difícil roubar a bola do Arias. Só que eu acho que ele sabe disso e às vezes ele prende muito mais do que deveria. Então, tem vários jogos, várias vezes eu já vi isso, que assim, ele prende, cava uma falta e muitas vezes o juiz não dá, porque realmente não é. Fica nítido que o cara tá tentando cavar a falta. Teve uma na entrada da área que o juiz até deu, que pra mim nem era, mas assim, é um negócio que me irrita e o cara nem é do meu time. Que o cara prende demais a bola tentando cavar essa falta, ao invés de fluir o jogo. E assim, o juiz tá certo, tem que marcar mesmo não. O cara tá deixando nítido a intenção dele ali, e se não for uma falta claríssima, não tem que marcar mesmo não. Enfim, é uma coisa que eu não gosto no Ares, por mais que eu já falei, é um dos melhores condutores de bola do mundo, mas às vezes parece que ele vai até o final tentando prender essa bola ao invés de fazer o jogo acontecer. O Lima achei discreto, o Serna, que nem eu falei abaixo, e o Cano fez um bom jogo, tá? O Cano voltando a pegar ritmo depois desse tempo lesionado. Deu uns dois, três chutes perigosos. Segundo tempo exigiu uma grande defesa do Dion, muito perto. E, enfim, voltando a pegar ritmo, agora o Fluminense ganha mais uma grande opção de ataque, né? Só tinha o Cauê Elias e agora tem o Cano. Enfim, entrou o Ganso, é diferente, né? Ele dá mais qualidade nesse meio de campo, perde a intensidade na parte defensiva, mas lá na frente o Fluminense quase empatou no último lance com o chute dele para fora, né? O Keno, que nem eu falei, entrou na esquerda e o Keno é que nem eu falei de novo. Ele é habilidoso? É. Ele pode passar do primeiro? Pode, mas ele não tem mais a velocidade para passar do primeiro e passar do segundo. Dá para esperar isso do Serna, do Keno não dá. E o Fluminense não tem outra opção assim. Tipo assim, o Marquinhos seria o Marquinhos, só que eu não sei porque ele não joga. O Diniz era tão importante que o Mano não tem minutagem. Talvez ali seja um cara que mereça mais oportunidades. O Nonato deu azar, entrou, teve um choque de cabeça cabuloso com o Marçal, né? Enfim, saiu até de ambulância. O Cauê Elias entrou na frente, também não fez muita coisa. O Felipe Melo entrou, já tinha tomado cartão no banco e entregou o jogo. Tipo assim, eu acho que fica nítido que hoje o Felipe Melo não dá mais, tá? Assim, não tá mais no mesmo nível de velocidade, enfim, que é necessário hoje em dia. Então, assim, acho que tá caminhando pra aposentadoria, pelo que tá mostrando dentro de campo, tá? Acho que nem a torcida do Fluminense tá mais gostando do Felipe Melo. Enfim, eu acho que já tá caminhando pra reta final de carreira, é a minha opinião. E o Gabriel entrou, Gabriel Fentes, eu não conhecia também, deve ser da base, não sei. Entrou no lugar do Marcelo. Tava sem o Diogo Barbosa? Tava sem o Diogo Barbosa, então não teria essa outra opção pra lateral esquerda, né? E o Marcelo também é um cara que já tá indo pra reta final de carreira, não tem mais essa velocidade toda. Então chega na reta final da partida ele tem que sair. E dava pra ver o Botafogo buscava a todo momento atacar as costas do Marcelo. Porque justamente é um jogador que é muito técnico, com a bola faz diferença, muita diferença. Mas sem a bola, se você conseguir explorar bem esse lado, é ali que tá a mina de ouro, acho que dá pra dizer assim, dos espaços na defesa do Fluminense. Porque o Marcelo justamente não tem mais essa velocidade. Enfim, do lado do Fluminense eu acho que é isso. Ah, e tem o Cano, o Cauã Elias e o próprio John Kennedy, né? Mas o John Kennedy caiu demais o nível essa temporada, pelo que foi ano passado. Do lado do Botafogo, o John fez um grande jogo, não foi muito exigido, mas essa defesa do Cano, no chute do Cano, né, foi importantíssima. Na linha de defesa, o Marçal eu achei que fez um grande jogo, o Arias não criou muita coisa, até porque o Arias flutua o campo inteiro, ele não fica parado só na direita, né? E não tem, que nem eu falei, esse cara do X1. Talvez, que nem eu falei, a mina de ouro do Fluminense é atacar as costas do Marcelo. Do lado do Botafogo, pela escalação, talvez seria no Marçal também, um cara que já é mais velho, tá indo pra reta final de carreira. Mas que nem eu falei, o Fluminense não tem esses caras. Tipo,
O Arias é um cara que é condutor, não é um cara do drible que vai pra cima da marcação. O Fluminense só tem o Serna. E o Serna não fez um bom jogo. E aí você fica sem opções. O Matheus Ponte fez um bom jogo também. O Barbosa e o Adrielson também. O Barbosa eu gosto muito, cara. Ele aumentou demais o nível dele. Eu achava um jogador comum, hoje eu já mudei de ideia. Eu acho que é um jogador que é muito bom, marca muito bem, deu botes assim que muitos jogadores não conseguiriam, roubou muitas bolas e ainda tem uma saída de jogo muito boa, tá? Acho que hoje é titular indiscutível desse time do Botafogo. A zaga titular é Barbosa e Bastos, ponto, não tem outra coisa. E enfim, é muito bom o zagueiro, foi uma baita contratação, né? No início eu achava ele meio desengonçado, qualidade de passe ruim, com o passar do tempo mostrou que não. Tanto é que naquele jogo contra o Fortaleza, que foi decidido naquele gol do Igor Jesus, no lançamento do Barbosa. Muito difícil, por sinal. Então, assim, o Barbosa tá num nível altíssimo, jogando muito. O Adrielson, acho que saiu machucado, né? Teve aquele lance que ele sentiu. Enfim, tá voltando a jogar por agora, né, cara? Chegou no Botafogo recentemente, essa volta dele. Enfim, Botafogo com excelentes opções. No meio de campo, o Gregory. Cara, o Gregory tecnicamente não tem nada demais. Eu acho que eu comentei aqui recentemente, inclusive em um jogo do Botafogo, a gente pegar esses jogadores que são esse primeiro volante do Botafogo. Então, o Gregory, o Danilo Barbosa e o Alan. Alan, chame como quiser. O Gregory talvez seja o que tecnicamente tenha menos qualidade entre o Alan e o Danilo Barbosa. Mas a garra, a dedicação, a marcação dele é de outro nível, cara. Ele já mostrava isso no Bahia, e no Botafogo tá mostrando isso. E é por isso que ele é tão importante pro time. Enfim, não à toa, o gol do Botafogo sai de uma roubada de bola dele aos 50 do segundo tempo na área do Fluminense. Se o Fluminense sai dali, pode ter certeza. Em questão de 10 segundos ele já estava no campo de defesa. Então, assim, é um cara que corre o tempo inteiro, é impressionante e marca demais, marca demais. E é por isso que ele é tão importante pro time. Então, que nem eu falei, tecnicamente, talvez entre o Danilo Barbosa e o Alan, o Gregory pode talvez ser o que tenha menos qualidade entre eles. E não é porque ele é ruim, é porque os outros dois são muito bons. Mas nesse quesito garra, intensidade, marcação, ele é realmente impressionante. O Tietchan fez esse segundo volante, né? É, mais ou menos da metade do segundo tempo para o final, tirou o Matheus Ponte, o Tietchan foi para a direita e entrou o Alan no meio de campo. E aí ficou com Alan e Gregory para ter muita pegada nessa marcação, né? Não foi um jogo que foi muito bonito. Inclusive, eu achei que da metade do primeiro tempo para o final, o Fluminense dominou o Botafogo. O Botafogo estava perdido, não conseguia criar mais nada, só que se segurou, né? E essa é a diferença desse Botafogo desse ano para o ano passado. É um Botafogo que, ano passado, ao invés de vencer por 1-0, teria perdido por 1-0 tomando um gol desse jeito. Então, assim, talvez não, que eu ia falar, eu me perdi no meio do meu raciocínio aqui. É um Botafogo que essa temporada tem cara de campeão. É um elenco mais encorpado. Ano passado, se tirasse o Tiquinho Soares, entrava o Janderson. Se tirasse o Eduardo, não tinha uma opção muito boa. Então, essa temporada é um elenco do Botafogo muito mais forte. Então, você tira um titular com reserva, às vezes o nível pode até aumentar. Então, assim, esse ano é um time do Botafogo que tem cara de campeão. Não sei se na Libertadores, mas provavelmente no brasileiro, tá? Essa é a diferença. São esses jogos assim que deixam um time na briga pelo título. Pô, tanto de vezes que o Palmeiras já foi campeão jogando o Brasileirão mal o jogo inteiro, o campeonato inteiro, mas decidindo nesses momentos decisivos. Então, assim, é um Botafogo que essa temporada tem cara de campeão. De verdade, eu tô achando que o Botafogo ganha ou o Brasileiro ou a Libertadores. Vai decidir com o São Paulo no Morumbi, né? Foi 0-0 aí, vai ser difícil. Mas no Brasileirão, se manter do jeito que tá, ainda mais nesses jogos mais difíceis, assim, pontuando e vencendo, provavelmente vai ser campeão. É porque o Palmeiras só tá no Brasileiro também. E aí é uma concorrência muito difícil. Enfim, o Luiz Henrique foi o que mais procurou o jogo, tá? Fez um grande jogo, foi decisivo no final para fazer o gol. Savarino discreto, Savarino fez um jogo abaixo. O Matheus Martins também fez um jogo abaixo, meio discreto. O Tiquinho também fez um jogo abaixo, meio discreto. Entraram o Alex Telles na esquerda na reta final, né? O Bastos no lugar do Adrielson. O Almada entrou no meio. O Carlos Alberto entrou na ponta, né? Entrou o Alan no meio de campo, no meio de campo, né? Que nem eu falei, para tirada não. Saída do Matheus Ponte, que tinha ido para a direita, o Alan entrou no meio.
E o Igor Jesus entrou na frente no lugar do Tiquinho. Cara, eu acho que hoje é indiscutível que o Igor Jesus é titular. O Tiquinho é bom jogador? É, mas no momento o campo fala. O Igor Jesus tá numa fase absurda. Ele entra, ele muda o jogo, ele é, dava carrinho, corria. Ele tem essa jogada que ele quase faz o gol por uma defesa do Fábio, que assim, ele vai protegendo, ele vai ficando cada vez mais sem ângulo, dá um chute cruzado assim, quase faz o gol, depois quase arrancou fora a perna do Gabriel, que ele chuta a perna do cara. Mas enfim, é impressionante a fase do Igor Jesus. Pra mim, o Igor Jesus tem que ser convocado, tá? Pra mim ele é centroavante nível seleção brasileira hoje. Pra mim, os centroavantes hoje da seleção brasileira tinham que ser Igor Jesus e João Pedro, do Brighton. Enfim, talvez mostre um pouquinho da carência da posição. Mas hoje, ainda mais com o Pedro machucado, e o Endrick, lógico. O Endrick, o Igor Jesus e o João Pedro. Mas o Igor Jesus está num nível muito alto. Pra mim, nível seleção brasileira, inclusive. E nem eu falei, tá? Eu acho que é isso. E é um Botafogo que, assim, pode mudar posições, enfim, mas é sempre um time muito ofensivo. Tira o Savarino, entra o Almada. Tira o Matheus Martins, entra o Carlos Alberto. Tira o Tiquinho, entra o Igor Jesus. Então, assim, vai tirando jogadores de frente para colocar jogadores de frente. Não tirando jogadores de frente para recuar o time. Então, a mentalidade do Botafogo é uma mentalidade muito boa. Uma mentalidade de um time vencedor. E sempre vai para frente, e, enfim. Chutes, 13 do Fluminense sendo 5 a gol, 9 do Botafogo sendo 6 a gol. O Fluminense finalizou bem mais do que eu esperava, tá? Eu achava que o Botafogo ia ser mais dominante, mas aí passa muito por ter poupado ali o Alex Telles, ter poupado o Bastos, ter poupado o Marlon Freitas. Não sei se o Marlon estava suspenso, tá? Porque ele não estava como opção no banco, né? Talvez estivesse suspenso. Poupado o Almada, enfim, poupado o Igor Jesus e por aí vai. Talvez por isso o Fluminense tenha conseguido finalizar até mais. Posse de bola muito equilibrado, ó. Faltas 13 do Fluminense sendo um amarelo, 17 do Botafogo sendo um amarelo. Escanteios 5 a 4 Fluminense. Tá? Com esse resultado, o Botafogo na liderança com 56 pontos. Palmeiras vai jogar hoje contra o Vasco. Mané Garrincha aqui em Brasília, né? Vai ser um jogão. Eu não acho que o Palmeiras vai atropelar, ainda mais porque vai estar lotado, cara. Pode ter certeza. Porque aqui em Brasília tem muito vascaíno, tá? E, enfim, vai ser um jogo muito difícil. Ainda mais um Vasco que vem fazendo bons jogos, empatou com o Flamengo rodada passada. Vai ser um jogão. Não acho que vai ser muito fácil para o Palmeiras e isso é uma notícia boa para o Botafogo. E o Fluminense em 18º, que nem eu falei, tropeçou demais contra o Juventude e agora de novo contra o Botafogo. E esse é um jogo que não tem como, vai na conta do Felipe Melo. Tá? Ele entregou o jogo, não tem muito para onde fugir. O Fluminense perdeu, foi por conta do Felipe Melo. Ponto. Se não fosse ele, no mínimo, eu estaria falando de um 0 a 0. E eu queria destacar também a arbitragem, né, cara? Porque, assim, no geral, eu achei que o Wilton não foi tão mal, mas teve um pênalti pro Fluminense, uma cotovelada do Matheus Martins no Cano, que, assim, nem foi no VAR, o juiz não marcou em campo, o VAR não chamou, e foi um pênalti claro. Ele deu uma cotovelada no rosto do Cano. Foi de propósito? Não, mas deu cotovelada. E era pênalti pro Fluminense, tá? Poderia mudar completamente o destino da partida. E acabou não sendo marcado. Que eu me lembro de cabeça só esse erro, assim, nítido. Porque pra mim não foi falta no Felipe, ele tem a mesma coisa que eu falei do Ares, cara. O cara, assim, ele tinha a opção nítida de ou dar o bicão ou procurar um passe. Não, ele tentou prender pra cavar a falta. Se você já vai com a intenção de cavar a falta, pra mim o juiz já tem que ir com o pé atrás de marcar a falta pra você. Simples. E, enfim, pra mim não foi falta, o juiz acertou, porém teve esse pênalti em campo, na minha visão. E é isso, tá? Resultado espetacular pro Botafogo, horroroso pro Fluminense. E aí as críticas em cima do Felipe Melo, logicamente, vão ser muito grandes. Enfim, craque da partida, que nem eu falei, pra mim foi o Gregory, jogou demais nesse meio de campo. Se eu tô falando de uma vitória do Botafogo, é graças a ele, essa roubada de bola dele. Poucos volantes aos 50 do segundo tempo estariam dando esse bote, ainda mais acertando esse bote sem fazer a falta. Então, o Gregory tem que ser enaltecido. Talvez outro jogador nível seleção brasileira, tá? Porque muitas vezes falta essa alma, essa marcação, essa dedicação na seleção brasileira, e o Gregory tem de sobra. E é uma posição que ninguém é muito unânime, porque o André vem jogando, não é nem titular absoluto no Wolves. João Gomes joga muito também o Wolverhampton, time de meio de tabela
da Premier League, meio de tabela para brigar contra o rebaixamento. E aqui o cara tá no time que é líder do Brasileirão. Então, assim, jogadores do Botafogo hoje, para mim, que são nível seleção brasileira, o Gregory, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, principalmente esses três, e o Alex Telles, se voltar a render tudo que pode, também, é uma posição muito carente na seleção lateral esquerda. Os dois laterais. Então, assim, Botafogo tem hoje, pelo menos na minha visão, três jogadores nível seleção brasileira, que nem eu falei, Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus. Dependendo, talvez até o Alex Telles daqui a um certo tempo se render tudo que pode. Eu acho que é isso, tá? Então, de novo, o craque da partida para mim foi o Gregory. Se tivesse ficado 0 a 0, para mim seria o Fábio, tá? Enfim, gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que você achou da partida e dessa vitória do Botafogo contra o Fluminense nesse clássico carioca. Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.